Olá, meus irmãos, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 11, cujo título é Ordenança para exercer a fé. Irmãos, eu estou um pouquinho atrasado na publicação desse vídeo, normalmente eu publico na segunda, mas eu não consegui gravar porque eu estou sobrecarregado de trabalho, então eu vou publicar agora na quarta. E como eu não consegui também produzir o slide, não tive tempo, eu vou ministrar essa aula com base nas marcações que eu fiz na própria revista. Então, vocês que seguem a revista, eu vou seguir preponderantemente a revista, uma vez ou outra eu vou sair para entrar em algum texto bíblico mais completo, como por exemplo a análise de Hebreus capítulo 11. Vamos então iniciar a nossa exposição. Nossa exposição tem três grandes objetivos, meus irmãos. O primeiro objetivo é mostrar que a fé é o firme fundamento do cristão. Irmão, nós somos salvos por intermédio da fé. Paulo diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por intermédio da fé. A Bíblia diz que o novo nascimento ele é gerado pela fé. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Como também está escrito em João, capítulo 3, versículo 16, né, que todo mundo conhece. Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então a fé, ela nos dá acesso à salvação. No entanto, a gente não vai trabalhar sobre esse tema, essa temática do papel da fé da salvação, na salvação, papel da fé na justificação, fé vezes obras, fé na santificação ou no novo nascimento. Essa não vai ser a abordagem de hoje. O tema fé, ele dá margem para muitas questões, tá? Para muito conteúdo teológico. Hoje nós vamos focar na fé no sentido mais prático, pelo menos essa foi a abordagem do nosso comentarista, o Bispo Abner Ferreira. Então vamos estar dando início à leitura também do nosso segundo objetivo da lição, que é deixar claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos ler esse texto em Hebreus 11, 6, e também ressaltar que o justo viverá pela fé. Essa temática aqui nem foi tratada durante a lição, não sei por que colocar aqui como objetivo da lição. Deve ser porque é um texto, né, que fala diretamente sobre fé e é muito citado por Paulo, mas acho que a lição não chegou a tratar dele. Vamos lá então. Texto de referência, Hebreus capítulo 11. Está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aqui eu já quero fazer uma primeira análise com os irmãos acerca dessa expressão, firme fundamento. Irmãos, essa expressão, no grego, ela tem um sentido de substância. Uma vez eu vi o pastor Poyang-Chu, falecido pastor Poyang-Chu, pregando sobre esse texto. Ele diz o seguinte, que quando ele orava, ele acreditava que Deus ia fazer o milagre, mas não tinha dentro dele aquela convicção, aquela substância. E aí, ele entendeu, pela leitura da palavra de Deus, que ele precisava buscar a Deus e buscar a revelação de Deus até o ponto que dentro dele existisse essa substância, essa certeza. Então, quando ele fala acerca de fé, ele fala que a fé não é só aqui, a fé também tem que ser aqui. Ela tem que ser uma convicção, não apenas racional, mas também sentimental. Você tem que estar movido pela certeza de que vai acontecer aquilo que você crê que vai acontecer. Então, quando ele fala da fé como firme fundamento, como substância, ele está falando desse sentimento assim de convicção. E ele fala que isso não é automático. E dentro da minha experiência com Deus, irmãos, eu tenho percebido a mesma coisa. Às vezes você crê que Deus vai fazer algum milagre, mas basta uma notícia negativa e você já começa a mudar de ideia, acho que Deus não quer, acho que não é bem assim. Porque no fundo, você não desenvolveu essa convicção. Você ainda não desenvolveu essa certeza, que não é apenas na mente, mas também é no coração. E por causa disso, os vendavais, as dificuldades, as notícias negativas movem você da direção e do propósito que você estabeleceu para sua vida a partir da fé. Então essa substância, essa convicção, ele diz que era gerada nele através das disciplinas espirituais, a leitura da Bíblia e a oração. E era durante principalmente os momentos de oração que ele desenvolvia esse sentimento. Eu apliquei isso na minha vida quando eu estava lá no curso de formação do concurso que eu passei lá no Amazonas, fiquei 4 meses lá e durante o período que eu estava lá, minha liminar caiu 2 vezes. Fizeram uma grande injustiça no concurso contra mim, eu entrei com a liminar, ganhei a liminar, fui para lá, levei toda a família, gastei o dinheiro que eu tinha e o que eu não tinha. O que eu não tinha é brincadeira, eu fiz uma programação financeira para conseguir viajar. No entanto,
eu vi o dinheiro indo embora, indo embora, indo embora, indo embora. E no meio do curso de formação, depois que eu gastei passagem, comprei vários itens domésticos para casa, que a gente chegou lá, tinha móveis, mas não tinha as coisas do dia a dia. Levei família, então estava gastando muito. E durante o momento que eu estava ali, minha liminar caiu. E aí fiquei sem chão. Primeira noite, praticamente não dormi. Fiquei praticamente a noite inteira em claro. No dia seguinte, comecei a trabalhar na ação, no recurso, e escrevi assim, de 5 horas da manhã até 1 hora da tarde. Sendo que era de quinta para sexta, na sexta-feira não tinha mais como eu enviar, porque lá fecha cedo, lá fecha 1 hora, eu não teria como despachar com o desembargador, e ficou para segunda. Mas depois que eu fiz a minha parte, eu falei com Deus, Deus, eu não aceito mais eu passar uma noite em claro se eu confio que o Senhor me trouxe aqui. Desde o princípio eu confiei que era o Senhor que estava me trazendo aqui. E se eu realmente confio, eu não aceito. Quando eu falo não aceito, irmãos, eu não aceito uma atitude de Deus, eu não aceito um sentimento dentro de mim, tá? Porque tem uma história dessa também, né? A pessoa fala, Deus, eu não aceito, no sentido de o que o Senhor está querendo, eu não quero, como uma criança mimada. Não, não é nesse sentido, não. Quando eu falo eu não aceito esse sentimento dentro de mim. Eu não me conformo, é nesse sentido. Eu falei, Deus, eu não aceito, eu não me conformo em perder a minha paz. Se eu realmente confio em ti, eu quero experimentar essa paz. Cheguei a falar disso em outro vídeo também. E aí o que aconteceu? Eu orei até surgir essa substância. Até essa substância brotar no meu coração. Desse dia em diante, eu não tive mais temor, certo? No sentido de perder o sono, tá? Eu contei agora recentemente no vídeo sobre a paz, né? Esse testemunho. Eu estou repetindo aqui só para mostrar para vocês como que funciona essa substância, essa convicção que te dá descanso em Deus, traz o descanso em Deus. Quem quiser ver o complemento desse testemunho e os textos bíblicos que eu citei, vá lá no vídeo que fala sobre a paz, essa paz que excede todo entendimento. Continuando, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, ou, em outras traduções, eu até prefiro, a certeza das coisas que se não veem, ou seja, a convicção acerca de que o invisível, ele é real. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza. Aqui fala mais da mente. A substância fala mais do coração, fala mais do sentimento, fala mais da convicção emocional. Então a fé é isso. Ela é tanto uma substância aqui como uma certeza aqui. É os dois juntos, aliados. Não é só uma crendice aqui. Não é só uma crença aqui. Não é só um acreditar aqui. Não é só uma atividade intelectiva. Não, de forma alguma. A fé, ela tem que estar aqui e ela tem que estar aqui. E ela precisa ser tão grande que ela precisa sair daqui e daqui e se transformar em atitude. 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, eles alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, pela fé, nós somos capazes de crer naquilo que, de uma perspectiva materialista, não é crível. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, perdão por não estar compartilhando com vocês, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quer dizer, se você não é capaz de crer em Deus, você não pode se relacionar com ele. Tá? A fé é uma condição para Deus se relacionar conosco. E ela é uma condição tão importante que sem ela não tem novo nascimento, sem ela não tem salvação, sem ela não tem justificação, sem ela não tem vida com Deus. Não tem como você se relacionar com Deus sem fé. Então a gente não pode se conformar em ter uma fé, em ser incrédulo, em ter uma fé vacilante ou em ter uma fé pequena. A gente tem que cada vez mais buscar crescer em fé, de modo que Deus possa se agradar cada vez mais de nós. Continuando aqui, irmãos, depois dessa análise inicial, eu gostaria de fazer alguns destaques a partir de algumas anotações que eu fiz. Como eu disse para vocês, essas anotações aqui, porque eu não tive tempo de fazer um esboço bonitinho, tá bom? Então vai ficar essas anotações mesmo aqui com essa letra feia. Eu vou deixá-las aqui, mas eventualmente eu posso até trocar de tela para você não ficar tão desesperado com a minha letra feia. Vamos lá. Primeiro, é o que eu já disse antes, que existe uma diferença clara entre fé
entre acreditar, melhor dizendo, e ter fé. Existe uma diferença clara. Fé é na mente, é a certeza. Fé é nos sentimentos, é no coração, que é a substância, certo? Aquele sentimento de que vai dar certo sim, porque Deus está no negócio, entendeu? Vai dar certo sim, porque Deus prometeu. E tudo está dizendo o contrário, mas você está inabalável ali, entendeu? É o sentimento de fé. E por fim, é uma força espiritual. A Bíblia apresenta a fé também como um dom do Espírito. E ela também Paulo fala em 1 Coríntios 12 que ela é dada por Deus. Então, essa fé que é na mente, é no coração e é no espírito, esses três elementos juntos é aquilo que a gente fala, que a gente chama de fé. Beleza? Aquilo que a gente chama de fé. E qual é o resultado dessa fé? Que é a certeza na mente, é a substância no coração e é também uma força espiritual sobrenatural. O resultado é, em primeiro lugar, convicção. Quando eu falo de convicção, eu estou falando de acreditar, só que de acreditar de um modo inabalável. Tiago fala lá em Tiago capítulo 1, versículo 6 a 8, ele diz que você que não tem sabedoria, peça a Deus, que ele dá com abundância. Agora, quando for pedir, peça com fé. Não duvide. Aquele que duvida é igual a onda, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não seja assim, porque quem pede assim nada recebe. Então, a fé que é na mente, certeza na mente, é substância no coração e é uma força espiritual dada por Deus e é comunicada por nós através da sua palavra, ou por intermédio da sua palavra, ela gera convicção, tá? Ela gera convicção. Quando eu falo de convicção, eu estou falando de acreditar sem vacilar, tá? A gente vê também um homem que estava acreditando em Jesus, mas vacilante. É o pai do menino que era lunático. Jesus sobe o Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Quando ele desce, os discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. Então Jesus pergunta para aquele pai se ele acreditava que Jesus tinha poder para libertar o menino. E aquele homem, ele fala muito claramente com Jesus, com muita sinceridade, muita humildade. Fala, mestre, me ajuda na minha pequena fé. Por quê? Porque ele ouviu falar de tudo que Jesus já tinha feito. Então, se os discípulos estavam orando pelo filho dele, é porque provavelmente ele autorizou. Provavelmente ele acreditava que Jesus tinha esse poder, mas essa crença dele era muito fraca. Ele estava vacilante. Ele estava duvidando naquele momento. Então, se ele não tivesse fé nenhuma, ele não diria, ajuda-me na minha pequena fé. E então alguma fé ele tinha. Entendeu? Mas era uma fé fraca, frágil, vacilante. Então, uma fé genuína, ela é carregada de convicção. Segunda informação importante é que ela também gera confiança. Aqui vai o meu testemunho. Depois daquela primeira noite em claro, todas as outras noites eu dormi. Até uma amiga me perguntou, como eu disse para vocês lá no vídeo da paz, da ordenança de termos a paz de Cristo e levarmos a paz. Ela perguntou, você não fica nervoso não? Me eliminar caiu 2 vezes, irmão, durante o curso de formação. E Deus restabeleceu as 2 vezes. Você não fica nervoso não? Eu estaria desesperada se eu estivesse no seu lugar. Eu disse para ela, eu fico nervoso sim, eu fico preocupado sim, mas numa escala de 1 a 100, eu fico 20% preocupado e 80% confiante de que Deus ele vai fazer um milagre. Então, as pessoas em volta, irmãos, percebem que tem algo diferente com quem tem realmente fé. Elas percebem, tá? E elas ficam se questionando como é que pode estar reagindo dessa forma. Então, essa confiança ela é diferente de um mero acreditar. Eu uma vez ouvi uma explicação sobre a fé que se transforma em confiança e a diferença dela para o mero acreditar. Digamos que eu chego para você e falo, você acredita que eu consigo subir nesse poste e andar por esse fio, de um poste até o outro? De repente você vai falar, não, você com essa cara de nerd, acho que não. E eu vou lá, subo, atravesso, desço, e você vê, eu falo, agora você acredita? Pô, agora eu acredito. Acabei de ver. Tá bom, você acredita que eu consigo subir com um carrinho de mão e fazer isso com um carrinho de mão? Rapaz, andando eu já achei que você teve dificuldade ali para equilibrar. Com um carrinho de mão que eu não acho mesmo. Aí eu vou lá e atravesso com um carrinho de mão, desço. E agora? Rapaz, agora eu acredito, eu acabei de ver. Falei, você acredita que eu sou capaz de carregar um homem aqui dentro? Cara, eu duvidei de você da primeira, tu fez. Eu duvidei da segunda, você fez. Agora eu não duvido mais de nada. Falei, então você acredita que eu consigo levar um homem aqui dentro? Acredito, acredito. Depois de tudo que tu mostrou, acredito. Falei, então sobe no carrinho. Não, de jeito nenhum, subo nada. Tá maluco?
Tá doido? Aí tu deixa eu cair lá de cima? Eu falei, mas você não acredita? Ah, eu acredito, mas eu não tenho coragem de ir. Então, irmãos, o que que é isso? É o acreditar sem confiar. É o acreditar sem confiar. Então, a fé genuína, ela não é só um acreditar. Ela é um acreditar que é um acreditar tão forte, tão profundo, que gera um confiar. Ao ponto de você se render, se entregar, se deixar levar. O que os discípulos não tiveram no momento da tempestade. Jesus está no barco dormindo, a tempestade veio, eles estavam pensando que iam morrer. E eles acordam, o mestre fala, mestre, no linguajar, né, João Ferreira de Almeida, versão revista corrigida, linguajar antiquado, vem assim, não se te dá que pereçamos, ou seja, você não está preocupado que a gente morra. E aí Jesus fala, homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Vento, acalma-te, tempestade, cesse. E aí se fez bonança, ficou tudo em paz, em tranquilidade. Por que que Jesus falou que eles eram homens de pequena fé? Porque eles acreditavam que Jesus era o Messias. Se eles acreditavam que Jesus era o Messias, qual era a probabilidade do barco afundar com o Messias dentro, o prometido de Deus? Era zero. Então eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas não acreditavam no nível de confiar. Por isso que eles eram homens de pequena fé. Depois, nós temos também vários textos que eu já tive a oportunidade de ministrar aqui para vocês, Salmo 23, e tantos outros textos que mostram como a confiança gera o descanso. Então a fé genuína, meu irmão, vai fazer você descansar. Você vai descansar em Deus se você tiver uma fé genuína. Ainda não tenho, Jefferson. Busca. Porque a sua fé, ela tem um potencial de crescer se você buscar. Terceira característica de uma fé genuína. Uma fé que é uma certeza na mente, uma substância no coração e é uma força espiritual comunicada por Deus para nós por intermédio da sua palavra. É a atitude e a obediência. Irmãos, o que que faz um bebê sair da mulher no momento que ela está parindo? O que que faz o bebê nascer? São as contrações expulsivas. Só que entre as primeiras contrações e as contrações que realmente expulsam o bebê do ventre, existe uma gradação de força. Então as contrações começam fraquinhas e vão se intensificando, se intensificando, se intensificando até ficarem muito, 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 muito fortes e ela conseguir expelir o bebê do seu ventre. Então, da mesma forma é a fé. Às vezes a fé está como crença aqui dentro, tá? Às vezes até tem um sentimentozinho que Deus vai fazer, mas se ela fica só aqui dentro, ela pode até existir como crença, ela pode até existir como acreditar, mas ela ainda não é fé, porque a fé genuína ela é tão forte aqui dentro que ela consegue romper a membrana do comportamento. A membrana que separa entre a mente e a atitude, entre o subjetivo e o objetivo, a membrana de força que tenta impedir com que o que está aqui dentro se traduza em comportamento aqui fora, ela só é rompida por uma fé forte. E essa fé forte é o que eu chamo de fé genuína, certo? Ela precisa se materializar em comportamento. Então, Tiago fala assim para a igreja, em Tiago 2,6. Ele fala assim, vocês falam que creem em Deus, mas até os demônios creem que estremecem. O que vocês estão falando aí que tem fé, se não tiver atitude, não é nada. A fé sem obras é morta. A fé precisa se exteriorizar em obras. Ela precisa se exteriorizar em comportamento. E quando a gente vai aqui para a galeria dos heróis da fé, a gente vê a Bíblia dizendo que, pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Irmãos, para pensar. Gênesis 4 fala que Abel deu do melhor do seu rebanho. E fala que Caim deu do produto da terra. Não diz que Caim deu o resto, mas diz que Abel deu do melhor. Irmãos, Deus é um Deus que gosta de excelência. Ele não vai se alegrar com uma adoração normal. Deus sempre, a Bíblia fala que ele busca os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso fala de intensidade, tá? Isso fala de intensidade. Então, quando Deus vê a oferta de Caim e de Abel, ele se alegra da de Abel, mas não se alegra da de Caim, porque Abel deu do melhor, Caim deu do normal. Deus não quer normal.
Então tem culto que a gente vai no normal. Esse culto não foi um culto, porque Deus não recebeu, certo? Foi uma visita ao templo, ao salão da igreja. Não foi um culto, porque a gente não deu o melhor. Então, e por que que Abel deu o melhor? Porque ele teve fé para tratar um Deus invisível como se visível fosse. Se Deus estivesse ali sentado à mesa com Abel, Abel teria oferecido o melhor animal para ele. Quando a gente recebe uma visita importante, a gente procura fazer algo muito bom para agradar essa pessoa. Imagina Deus entrando na porta da tua casa, batendo e chamando, ó, que é o Todo-Poderoso, o Criador. Meu irmão, tudo que tu tiver de melhor na tua casa, tu vai preparar para ele. O melhor lugar, tudo que tu puder fazer para deixá-lo o mais confortável possível, você fará. Você que é filho dele, que ama ele. O desafio é tratá-lo como se visível fosse, apesar de ser invisível. E foi o que Abel fez. Ele teve a fé para transformar a convicção dele em atitude. Da mesma forma, Abraão foi desafiado a sair da terra, da parentela, da casa do seu pai, e ir para uma terra que ele nem sabia. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, tem a BR-101, que é a Avenida Brasil, que se você continuar nela, você vai parar lá no Nordeste. Imagina, Deus fala assim, pega a BR-101 e vai embora. Até o momento que eu falar para você, para. Só que é o seguinte, não é de carro, não é andando, tá? Vai andando. E aí eu pego, junto minhas coisas, pego meus trapos e vou embora com a minha família, com a minha esposa, com as minhas duas filhas, caminhando pela BR-101 até Deus falar, para. Imagine, irmãos, como seria uma loucura uma atitude dessa. Mas pela fé, a convicção que Abraão tinha aqui dentro, ele transformou em obediência fora. Pela fé, ele entregou Isaac. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que ele cria, que o Isaac não era filho da promessa, não seria em Isaac que Deus faria uma grande geração. Ele cria que Deus, inclusive, poderia ressuscitá-lo. Não é que ele cria na ressurreição, ele cria que, inclusive, de tudo que Deus podia fazer, Deus poderia, inclusive, ressuscitá-lo. O que não ia deixar de acontecer era a promessa de Deus se cumprir, porque ele tinha convicção em Deus. Ele tinha convicção na promessa de Deus, que Deus encontraria um jeito. Então, a fé genuína, ela gera convicção, que é um acreditar sem vacilar. Ela gera uma confiança que nos faz descansar. Ela gera uma atitude / obediência. Ela sai do subjetivo e se transforma em comportamento. Em quarto lugar, ela gera também ousadia. A gente fica ousado quando a gente está cheio de fé. Olha o centurião, basta uma palavra tua e meu servo ficará curado. Vamos, é muita ousadia. É muita ousadia. Por isso que Jesus falou, nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Eu não encontrei alguém tão ousado assim. Olha a ousadia de Pedro de colocar os pés sobre as águas. Olha a ousadia dele quando joga a segunda vez a rede. Ele trabalhou contra toda a probabilidade, porque ele passou a noite toda pescando, o melhor horário para pescar, que era a noite. Não tinha cardume nenhum passando, e aí ele decide obedecer contra o improvável. Olha, diante da Porta Formosa, quando ele olha para o aleijado e fala, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele não falou, tenta levantar, ele falou, em nome de Jesus, levanta. Ele deu uma ordem. Isso aí é ousadia gerada pela fé. E a gente, quando tá cheio do Espírito Santo, a gente fica assim, né, irmãos? Elias e o fogo do céu desafia profeta de Baal, faz o altar, taca a água e depois clama e o fogo desce. Irmãos, isso é ousadia de quem tem fé. Em quinto lugar, um comportamento que está relacionado à fé é a constância e fidelidade. Inclusive a palavra pistes, que é a palavra que a gente pode traduzir por fé, ela também pode ser traduzida por fidelidade dependendo do contexto. Por exemplo, lá nos frutos do Espírito, que não são frutos, né? São gomos do fruto. Lá nos gomos do fruto do Espírito, um dos gomos é a fé. Só que pelo contexto, como são valores morais, os gomos do fruto, ali a melhor tradução não é fé, é fidelidade. Por isso que as traduções mais modernas quase todas trazem fidelidade e não fé, tá? Porque ali está falando de um valor moral, por exemplo, amor, bondade, benignidade, está falando de valores morais. E a fé não se enquadra tão bem como um valor moral. A fidelidade se enquadra muito mais, tá? Então ali, naquele contexto ali, a tradução melhor é fidelidade. Outro ponto também que eu gostaria de destacar para vocês é que eu não vou abordar na aula de hoje questões como fé versus obra, se não será abordado. Salvação pela fé também não será abordado, muito embora na introdução eu cheguei a falar um pouquinho, tá bom? Vamos então dar continuidade à nossa exposição. Primeiro tópico da revista, a fé é o firme fundamento do cristão. Como eu falei, a palavra fé no grego é pistes, pode ser traduzido como fidelidade, como confiança, como convicção, como acreditar com convicção. Tópico 1.1.
conhecendo os tipos de fé. Aqui o comentarista falou de 4 tipos. A fé salvífica, que ela é produzida pela palavra de Deus, Paulo fala sobre isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra, ou seja, através da palavra, não é ouvir a palavra. A palavra é o veículo pelo qual Deus fala com as pessoas. Então, é essa fé que Paulo está se referindo lá em Romanos 10. A fé gerada pela pregação do evangelho. Segundo lugar, é um dom espiritual. Aqui, essa fé aqui, irmãos, é uma ousadia, é uma coragem diferenciada, tá? Essa fé aqui é uma característica como aquela ousadia de Davi, de pequenininho, mesmo pequenininho, enfrentar o gigante. É aquela ousadia de Moisés, de Gideão, de enfrentar os inimigos que eram muito maiores do que eles. É essa ousadia, essa convicção que te dá essa audácia espiritual para fazer coisas extraordinárias, tá? Existe a fé como dom e existe a fé que não é dom. A fé que não é dom é a regra, é a que nós temos, tá? A fé como dom, como ela é um agir sobrenatural do Espírito na nossa vida, ela também vai gerar resultados extraordinários, beleza? Terceiro lugar, a fé natural, que é a regra, né? Que é a regra. E por fim, a fé como fruto do Espírito. Eu marquei aqui de azul porque ela tem mais sentido de fidelidade, tá bom? Depois, a vida cristã não se baseia no que vemos, mas no que cremos. Irmãos, a gente anda por fé, a gente vive pela fé, tá? Eu não vou desenvolver esse ponto, mas Paulo fala sobre isso para a igreja de Corinto. Acho que eu marquei um pouco mais na frente, tá bom? Que a gente não anda por vista, a gente anda por fé. Como está escrito lá em Abacuque, o justo viverá pela fé. Então, a nossa vida é pautada por fé e não pelo que vemos. Logo, se a gente não está vendo as circunstâncias favoráveis, isso não pode determinar os nossos sentimentos, não pode determinar as nossas convicções, porque a gente não anda por vista, a gente anda por fé. Continuando, empecilhos para a fé. O comentarista colocou várias, só vou destacar algumas. Primeiro, confiança na capacidade intelectual. Irmãos, todo mundo que é autoconfiante, como a expressão diz, autoconfiante, ele confia em si mesmo. Ele vai ter um pouco de dificuldade de confiar nos outros, não é verdade? Então, uma pessoa, por exemplo, que crê muito na sua inteligência, na hora que ele vai fazer uma prova e ele vê que a prova é muito difícil, a confiança dele vai lá no chão. Já aquele que estudou muito e confia em Deus, ele, por confiar em Deus, ele não vai ficar abalado. Fala, eu posso até não saber, mas Deus vai me fazer recordar porque eu já li isso, já estudei isso. Eu não estou lembrando agora, mas eu sei que Deus vai me capacitar. Então, toda forma de autoconfiança, ela mina a nossa fé em Deus, tá? Confiança no poderio financeiro. A pessoa que acredita muito em si mesmo, ele não vai exercer a fé em Deus. Ou pessoa que confia no outro homem, ele quando tiver um problema, ele vai no homem, ele não vai em Deus. Então, essas formas de confiança na própria capacidade, no próprio dinheiro, em amigos, em outros seres humanos, elas são obstáculos para a gente exercer a verdadeira fé em Deus. Depois, o materialismo. Tem gente que resume toda a existência ao que ele pode ver e pode tocar. Essa visão materialista que impede essa pessoa de acessar o sobrenatural. Ela às vezes é até crente, tem muito crente materialista, tá, irmãos? O materialismo, irmãos, ele pode ser uma ideologia ou ele pode ser uma visão de mundo, tá? Sempre que é uma ideologia também é uma visão de mundo, mas às vezes é só uma visão de mundo. São pessoas que não se importam com o sobrenatural, elas vivem como se tudo fosse natural, tá? Tem muito crente que é assim. Ele não se move de maneira alguma pelo sobrenatural. Depois nós temos confiança na força e recursos humanos, acabei de falar. Coração endurecido. Tem gente, irmãos, que não se deixa levar pela fé. Ela vê milagre, vê bênção, vê transformação, vê que funciona, mas ele não se deixa ser convencido. A pessoa, ela quer ficar obstinada, ela quer que ela se autoconvencer de que isso é coisa da cabeça, que isso tem explicação científica, entendeu? Acabou de ver um milagre, alguém testemunhando um milagre, não, mas você deve ter alguma explicação científica e tudo mais. Um dia a ciência vai explicar isso aí. São pessoas que preferem, diante às vezes de demonstrações óbvias do poder de Deus, elas preferem se convencer do contrário. Ela não se deixa levar pelas evidências, quando às vezes a fé gera evidências, irmãos. Existem testemunhos extraordinários, tá? E a pessoa ouve esse testemunho e pensa, não, um dia vai ter alguma explicação científica para isso. Enfim, isso que é o coração endurecido, é o coração que persiste e não se deixar levar pelo convencimento da palavra, pelos testemunhos e
por todas as armas persuasivas que geram fé. Depois, nós temos mais essa anotação aqui. Não é suficiente apenas conhecer, pois os demônios também conhecem a pessoa e as obras de Deus. Aqui, irmãos, aquele texto que eu falei para vocês, que o demônio crê que estremece. Tá? Não basta só acreditar. Você tem que acreditar de um modo que aquilo que você acredita do lado de dentro se traduza em comportamento do lado de fora. Seja tão grande que transborde em comportamento. Depois, o autor faz uma breve análise aqui de Hebreus capítulo 11. Eu queria fazer essa análise com vocês. Eu acho esse texto muito lindo. Acho que seria muito interessante nós fazermos essa análise. Eu vou começar aqui, ó. Vamos começar aqui em cima. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Aí, como eu mencionei para vocês, Abel teve a fé para tratar um Deus invisível como se visível ele fosse. Coisa maravilhosa, não é? Depois, ó, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho. Aqui, irmãos, a melhor aplicação da palavra fé é fidelidade. A fé de Enoque foi revelada através de sua fidelidade a Deus. E outra coisa, ele teve fé para andar com Deus e não para ficar pedindo para Deus andar com ele. Às vezes a gente quer que Deus ande conosco e não fazemos questões de andarmos com Deus. E qual é a diferença? Se tu anda comigo, tu vai para onde eu for. Agora, se eu ando com você, eu vou para onde você for. Não era Deus que andava com Enoque, era Enoque que andava com Deus. Imagina acordar de manhã assim, onde que o senhor quer ir hoje? Eu quero ir. Eu já contei esse testemunho muito tempo atrás, não sei nem se no vídeo, né, mas certamente em alguma pregação, que eu visitava uma jovem, eu e minha esposa íamos visitar uma jovem que tinha operado de um câncer, tinha tirado o estômago e estava, assim, fazendo quimioterapia, estava muito, muito, muito fraca, muito fragilizada da sua saúde. E nós fazíamos aquela visita e eu lembro que eu entrava no carro e eu já sentia a presença do Espírito Santo. Eu falava para minha esposa, para Roberta, eu falava, Roberta, estamos indo para onde Deus está indo. E isso era extraordinário, irmãos, dentro do meu coração. Eu tinha esse sentimento, estamos indo para onde Deus está indo. Toda vez que a gente ia fazer a visita para ela, eu entrava no carro e já sentia a presença. E aí uma coisa que eu orava a Deus, eu pedia a Deus, Deus, eu quero estar aonde o Senhor decidiu estar. Por quê, irmãos? Às vezes a gente pede tanto para a presença de Deus vir, mas Deus, irmãos, ele trabalha. Jesus falou sobre isso. Quando questionaram por que ele estava curando no sábado, ele fala, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Como o profeta Isaías disse, ainda não se viu e ainda não se ouviu um Deus semelhante a ti, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus é um Deus operário, Deus é um Deus trabalhador, ele bota a mão na massa. Ele trabalha. E Deus, irmãos, ele está trabalhando em vidas, Deus está fazendo a sua obra, Deus está fazendo as coisas acontecerem. E o que existe de mais maravilhoso é tu saber o que Deus anda fazendo e se inserido, ou se inserir no que Deus está fazendo para ser participante do que ele anda fazendo. É assim que Enoque era. Não era Deus que andava com Enoque, era Enoque que andava com Deus. Eu e você precisamos ter essa fé de acordar de manhã e falar, Deus, para onde o Senhor vai hoje? O que o Senhor quer fazer hoje? Faça, me revela para eu poder, porque eu quero estar lá. Eu quero ser participante disso, porque eu sei que se eu estiver onde o Senhor estiver, eu não vou precisar pedir para o Senhor derramar a tua presença, porque a sua presença já estará. Então Enoque andava com Deus. Outro ponto, Noé, meu irmão. Meu irmão Noé. Noé foi um negócio extraordinário. Primeiro que na época não chovia. Então ele teve fé para crer no inacreditável. Ele teve fé para crer no inacreditável. E em segundo lugar, ele teve fé para obedecer sem medir esforços. Ele teve fé para obedecer sem medir esforços e sem questionar. Isso é uma fé. Primeiro para acreditar no inacreditável e depois para obedecer sem medir esforço, sem questionar. E ele ficou 150 anos construindo a arca. Meu amigo, é uma fidelidade inimaginável. Inimaginável. Outra coisa, Abraão. Abraão já falei. Pela fé ele obedeceu. E obedeceu em dois momentos extraordinários. Ele obedeceu a vida toda, mas ele obedeceu principalmente em dois momentos. Quando ele saiu de Ur e depois saiu de Harã e quando ele entregou Isaac. Então é uma fé para obedecer contra qualquer noção de certeza de futuro.
O que Deus quer com isso? Não faço ideia, mas eu tô dentro. Essa era o tamanho da fé de Abraão. E Sara, pela mesma fé, gerou o filho da promessa. Depois, nós temos aqui novamente falando de Abraão, que Abraão andou pela fé. Depois Isaac abençoou a Jacó e Esaú. Essa bênção, irmãos, era a transferência da promessa. A bênção de Isaac era a transferência da promessa. Ele cria tanto na promessa que Deus fez para Abraão e que renovou com ele, porque Deus apareceu para ele também. Ele cria tanto nisso que ele abençoou seus filhos, no caso Isaac, com a bênção de Abraão. Não era só uma bênção para ser próspero, uma bênção para receber as promessas de Abraão, era a transferência das promessas. Da mesma forma, Jacó, ele, pela fé, ele abençoou os filhos de José e instruiu seus filhos de que um dia eles voltariam para a terra de Canaã. Tanto é verdade que José também, pela fé, ele deu instrução aos hebreus que já estavam agora morando no Egito acerca do seu corpo. Ele falou, olha só, um dia Deus vai levar vocês de volta para Canaã e eu quero que vocês levem o meu corpo junto, eu não quero ficar enterrado aqui. Certamente ele passou por algum processo de embalsamento, eu não sei essa palavra. Ele foi embalsamado, virou uma múmia e o seu corpo ficou guardado. E ele deu uma ordem, olha só, quando voltarem para a terra, quando Deus cumprir a promessa e tirar vocês daqui, levem o meu corpo. E quando Moisés libertou o povo, Moisés levou o corpo de José para enterrá-lo lá em Canaã. Por que José fez o povo fazer essa promessa para ele? Porque José tinha convicção que Deus cumpriria a promessa. Depois nós temos outros exemplos de homens que foram torturados, que não aceitaram seu resgate porque criam na ressurreição. Eles perderam seus bois, suas vacas, seus gados, eles foram maltratados, foram afligidos, eles passaram por tudo isso. Homens de quem o mundo não era digno. Homens de quem o mundo não eram digno. Andaram errantes pelos desertos, montes, covas, por todos os antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque morreram. Eles estavam com visão na promessa da vida eterna. Mas morreram. Mas, meus irmãos, nós somos a complementação da fé deles, o cumprimento da fé deles, porque nós vivemos a partir de Cristo, e Cristo já ressuscitou dos mortos. Nós temos a convicção que a ressurreição é real. E aí depois vem o autor da carta aos Hebreus e diz, portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que nuvem de testemunhas é essa, irmãos? São os anjos? Não, meus queridos. São todos esses que foram ditos aqui na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11. O que o autor da carta aos Hebreus está falando? A carta aos Hebreus foi escrita para os hebreus que queriam se desviar. Por que eles queriam se desviar? Eles queriam se desviar porque eles estavam sofrendo muita perseguição. E aí o autor da carta aos Hebreus tem duas preocupações. Em primeiro lugar, mostrar que a salvação sempre foi pela fé. E o capítulo 11 ele faz isso. Ele fala, ó, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Davi, Sara, Jefté, pela fé. Ele vai citando que todo mundo caminhou pela fé. Sempre foi pela fé, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nunca foi por obras, nunca foi pela lei. Sim, a fé revela obras, mas partiu da fé. Então, ele faz tudo isso, ele fala tudo isso, para depois concluir aqui no 19. Ó, e nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, tão grande, que testemunhas são essas, irmãos? É quando eu ver um gigante, eu não tenho direito, eu não tenho desculpa. Eu não tenho desculpa para falar, eu não prossegui porque a dificuldade era muito grande. Como é que eu vou falar isso diante do trono de Deus tendo Davi do meu lado? Como é que eu vou falar que a muralha era muito grande olhando para o lado e vendo Josué? Como é que eu vou falar que não era possível transpassar o mar e eu vou olhar para o lado e vou ver Moisés? Como é que eu vou falar que eu não obedeci porque eu não sabia para onde eu ia e eu vou olhar para o lado e vou ver Abraão, Isaac e Jacó? Como é que eu vou dizer que o exército é muito maior do que o meu era só um grupinho pequeno, e olhar para o lado e ver Gideão? Meu irmão, com esses testemunhos de fé, eu não tenho desculpa. Eu não tenho testemunho, eu não tenho desculpa, porque eu estou rodeado dessa tão grande nuvem de testemunhas. Então, meu amigo, para de bobeira, livre-se desse peso, desse pecado que tão firmemente se apega e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quer dizer, prossiga para o teu alvo, meu irmão, para de dar desculpa. Exerça a tua fé e para de dar desculpa. Então, meus irmãos, essa foi a análise, tá?
Essa foi a análise de Hebreus capítulo 11. Continuando, vamos agora para o nosso tópico 2. Agora vai passar bastante rápido, tá, irmãos? Vamos dar uma acelerada agora, tendo em vista que a gente não vai fazer análise de texto como fizemos em Hebreus 11. Vamos lá. O reino de Deus não se estabelece para os que não têm fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai se relacionar com Deus se você não tiver fé? Tá? Tudo provém da fé. E tudo que não vem da fé, irmão, é pecado. Paulo fala sobre isso em Romanos 14, 23. Quando ele fala de comer carne, tem gente que veio do judaísmo e não podia comer algumas carnes. Tinha outros que diziam, não, pode comer tudo. E aí Paulo falou, meu irmão, se você comer carne te escandaliza, não coma. Se não te escandaliza, coma. Agora, o que você não pode fazer é o seguinte, você fica na dúvida, e aí você vai e come, você está pecando, porque tudo que você não faz pela fé, você comete pecado. Tudo que você não faz pela fé, você comete pecado. Então, queridos, além disso, é pela fé que recebemos a nossa salvação. Esses daqui eu acho que eu já falei, por isso que eu marquei de azul. Vamos continuar. Ah, tá também. Ah, são consequências da fé. Consequências. Primeiro, a fé, ela é o meio pelo qual recebemos a graça. Pela graça sois salvos por intermédio da fé. Pela fé somos justificados. Jesus é o autor da nossa fé. E a fé é a vitória com a qual vencemos o mundo. Estou falando isso aqui rápido, irmãos, porque eu não vou poder desenvolver, né? E aqui também o autor cita a mulher do fluxo de sangue, como ela venceu os obstáculos pela fé. Irmão, esse obstáculo aqui não era pequeno não, tá? Uma pessoa, quando estava no período menstrual, na época bíblica do Antigo Testamento, por causa das regras de pureza de Levítico, ela ficava imunda. E uma pessoa imunda, ela não podia tocar nas outras pessoas. O grande drama da vida daquela mulher é que ela estava 12 anos. Se a família dela seguiu os rigores da lei, ela estava 12 anos sem tocar no seu marido. Provavelmente ela estava sem tocar os seus filhos, seus pais. Ninguém podia tocar nela, ela tinha que ficar afastada de todo mundo. Isso que acontecia, a mulher no período menstrual, ela ficava segregada. Se ela sentasse no banco, o homem não poderia sentar. Então ela ficava segregada. Imagina ela ficar com esse fluxo persistente durante 12 anos. 12 anos. Então, essa mulher, ela estava com a vida já sem esperança, porque ela já tinha gastado tudo. E ela decide apostar tudo em Jesus. Por que apostar tudo? Porque se ela é pega, se esfregando nos outros, no meio da multidão, se ela é descoberta, ela poderia ser apedrejada, ela estava correndo risco de morte. E é por isso que ela disse, eu tão somente tocar na orla de suas vestes. Por que ela não queria falar com Jesus? Por que ela fez questão de tocar somente na orla? Em primeiro lugar, porque ela não queria contaminá-lo. Em segundo lugar, porque ela queria passar desapercebida. Só que não tem como. Não tem como tocar em Jesus e passar desapercebido. E aí Jesus ele faz questão de mencionar. Opa, alguém me tocou. Alguém me tocou de um modo diferente. Alguém me tocou com uma fé que suga, que atrai o milagre. E aí Jesus revela a presença dela e reabilita ela nos olhos de todos. Porque Jesus fala, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, a partir daquele momento, aquela mulher estava reabilitada aos olhos de toda a sociedade, porque Jesus, o curador, disse que ela estava curada. Então, daquele dia em diante, ninguém mais precisava ter receio de tocar nela, porque estava atestado pelo sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, de que aquela mulher estava limpa. Nos tempos lá do Antigo Testamento, está escrito em Levítico, quando alguém estava imundo, ele ia até o sacerdote para atestar que ele estava purificado. Isso acontecia principalmente em relação à lepra. E aí o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, reabilitou ela. Falou, vai, você está curada. Jesus quis dar publicidade para a cura daquela mulher. Então, ela arriscou tudo. E a fé faz isso, irmãos. Faz a gente arriscar tudo. Como Abraão fez, como Isaac fez, como Jacó fez. Então, essa mulher arriscou tudo. Isso que eu falei, é aqui e é aqui. E é tão forte aqui e aqui que pula para fora em comportamento. Vamos lá. 2.2. A fé se manifesta, a manifestação da fé gera atitude. É o que eu acabei de falar, não vou gastar tempo com isso aqui. 2.3. A fé é produzida e pode ser acrescentada. Lembra do pai do lunático? Mestre, aumenta a minha fé. E quando Jesus fala para os discípulos também, irmãos, ele fala homens de pequena fé. E aí eles falam, Jesus, aumenta a nossa fé. E Jesus fala, se a fé de vocês for como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, sai daqui e repousa sobre as águas e ele sairá. Irmãos, olha só, olha o pedido. Mestre, acrescenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Os discípulos estavam pedindo para Jesus aumentar a fé deles.
E olha a resposta de Jesus: se a fé de vocês for como um grão de mostarda, irmãos, o grão de mostarda era o menor grão conhecido naquele tempo. É minúsculo, é bem pequenininho. É uma semente muito pequenininha. E ele se transforma numa árvore, numa grande hortaliça. E Jesus fala para ele, se a fé de vocês for como um grão de mostarda, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Se a fé de vocês for minúscula? Não. Eles já estão dizendo, Senhor, nossa fé é muito pequena, aumenta a nossa fé. Jesus fala, se for como um grão de mostarda. E qual é a propriedade do grão de mostarda? A própria Bíblia explica. É uma minúscula semente que depois se transforma numa árvore, em algo grande, muito maior, totalmente desproporcional com a sua origem. Então a fé, irmãos, como um grão de mostarda, é a fé que cresce. Que cresce. E ela cresce como? Ela cresce quando você planta, quando você rega, quando você cuida. E como que eu posso regar? Como é que eu posso cuidar da minha fé para que ela cresça? Eu cuido dela ouvindo a palavra de Deus. Não ouvindo a palavra exatamente, mas ouvindo através da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Ou seja, a palavra é o veículo pelo qual Deus transmite a fé. Ele fala pela palavra. Então eu leio a Bíblia, pode ser que eu ouça pela palavra, pode ser que eu não ouça nada, só esteja lendo. Tá? Então eu tenho que pedir para Deus falar comigo através da palavra. E falar pela palavra pode ser falada tanto quando eu estou lendo, quanto quando eu estou orando. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então Deus pode falar comigo pela palavra, através da fala dele comigo, direto do meu coração. Eu posso ouvir a voz de Deus através de uma pregação, eu posso ouvir a Deus preparando um estudo. Quantas vezes Deus já falou comigo, preparando um estudo, preparando uma pregação, e eu também estava recebendo e sendo alimentado e sendo fortificado na fé. Então a gente vai crescendo na fé. O pastor Luciano Subirá, ele acrescenta outra informação, ele diz assim, que a fé também cresce com a prática, com o exercício. Quanto mais você exercitar, quanto mais você orar por enfermos e ver 1, 2, 3 enfermos sendo curados, mais fé você vai ter para orar pelo quarto, pelo quinto, pelo sexto, pelo 10º. Então você também precisa exercitar, certo? Se alimenta da palavra e exercita a fé, põe em prática. Eu achei muito interessante esse ensino dele. Continuando aqui, então, tenho pequena fé. Dá para ela crescer? Mas é claro, o próprio Jesus falou de você ter essa fé que tem a potência de virar uma árvore, de virar algo grande lá na frente. Você tem que ter essa fé com essa potencialidade. Você não pode ter uma fé estática, uma mentalidade estática, de que eu tenho essa fé e pronto. Não, é isso que Jesus estava querendo falar para eles. Ó, quando você mudar a tua mentalidade e parar de enxergar a tua fé como algo estático, que precisa vir uma força de fora para alterá-la, vocês não vão sair do lugar. Agora, quando você tiver uma mentalidade, um mindset de crescimento, um mindset, uma mentalidade de que a fé de vocês pode crescer, pode progredir, de que ela tem um potencial de se tornar grande um dia, na hora que você mudar a tua mentalidade, aí você vai estar habilitado para fazer o extraordinário. Então, Jesus estava falando de uma mudança de mentalidade, uma mentalidade fixa, de que é assim, pronto, altera para nós, para uma mentalidade de potência, para uma mentalidade de crescimento, para uma mentalidade de desenvolvimento. Depois, 3.1, perca tudo na vida, mas não perca a fé. Deixa eu colocar aqui para vocês. Perca tudo na vida, mas não perca a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Irmãos, Paulo fala que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, muitos perderão a fé. Só que Paulo não perdeu, meu irmão. Ele passou por tudo que ele passou, mas ele conservou a sua fé. E como eu estou terminando, eu não vou desenvolver essa parte, tá? Eu só quero deixar para vocês uma última mensagem. Aproveite essa aula para fortificar a tua fé, professor. Aproveite essa aula para exercitar a fé na sua classe. Desafie a sua classe a fazer um clamor, a fazer uma oração. Desafie a sua classe a dar um passo de fé em direção ao extraordinário. Quando eu fui lá para o Amazonas, a minha liminar ainda não tinha saído. Eu comprei a passagem antes da liminar. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha que dar um passo de fé. Quando Jesus chama Pedro para pisar nas águas, ele teve que dar um passo de fé. Quando a mulher do fluxo de sangue decidiu entrar no meio da multidão, ela precisou dar um passo de fé. O que é o passo de fé? É um passo arriscado contra a probabilidade. Às vezes Deus vai te desafiar a dar um passo de fé. Daniel Berg e Gurnavingre estão lá em Chicago. Daqui a pouco vem um profeta e dá uma mensagem de Deus para eles. Eu quero que vocês vão para Belém do Pará. Não sabiam nem onde eram, nem quem morava, nem quem estava lá, mas obedeceram. Passo de fé. E sabe qual é o tamanho do passo de fé deles? Saíram de Chicago e foram para Nova York.
A igreja deu oferta para eles chegarem em Nova York, mas não deu oferta para eles pegarem o navio. Mas eles deram um passo de fé. E aí lá em Nova York, Deus enviou uma pessoa para abençoá-los com o dinheiro da passagem para chegarem até o Brasil. Olha o passo de fé, irmãos. Eles não tinham dinheiro para vir para o Brasil. Só tinham uma oferta para chegar até Nova York. Então, irmãos, é assim que Deus faz. Dê passos de fé, que fazendo assim você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida.